Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Noite maravilhosa. Bom é estar com o Senhor. Bom é viver a cada momento aquilo que Deus de fato tem para nós. O Deus que está nos céus e que criou todas as coisas pelo poder da Tua palavra, esse Deus aprove a Ele se revelar a nós na pessoa do Seu Filho como Salvador. É evidente que o amor de Deus tem se manifestado para que, por meio da sua graça infinita, muitos possam se achegar a Ele, reconhecendo que são pecadores indignos da sua graça e da sua misericórdia, confessando seus pecados, melhor dizendo, crendo em Cristo e depois confessando seus pecados. Porque ninguém de si próprio, ser humano algum, naturalmente, consegue confessar os seus pecados verdadeiramente. A pessoa só confessa os seus pecados quando ela, na verdade, ela nasce de novo em Cristo Jesus, entendendo que é grande a graça que Deus tem revelado por meio de seu Filho. E grandes também são as nossas ofensas para com esse Deus maravilhoso. E assim, por meio da fé, nós entendemos que temos falhado diante de Deus. Mas há esperança para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa ela é oferecida por meio da inspiração divina pelo Espírito Santo. Somente um Deus misericordioso e gracioso poderia purificar os pecados de pessoas como eu e como você, e assim nos purificar, perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda injustiça. Ou seja, nos tornando pessoas justas. Porque uma pessoa que é purificada de toda injustiça, veja, não é de alguma injustiça. Porque no céu não se entra com injustiça. Não se trata de você ter milhões de pecados e milhares serem perdoados. Na cruz, Cristo pagou por todos os pecados. De sorte que o pecador que crê em Cristo, ele tem os seus pecados perdoados definitivamente e tem a vida eterna. Porque essa é a promessa que nos foi conferida pelo Senhor e não por homens. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então não se trata de querermos enganar a Deus, dizendo que não temos cometido pecado. Ninguém em sã consciência teria coragem de dizer isso, porque simplesmente ele estaria fazendo a Deus de mentiroso. Porque Deus expressa na sua palavra e mostra que todos pecaram
todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então é necessário que nós digamos a eles que temos cometido pecado e não que não temos. É necessário que a gente não o façamos mentiroso, mas que nós confessemos que Deus é verdadeiro e que nós é que somos mentirosos. Sendo assim, nós obteremos o favor de Deus, porque Ele deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Isso está registrado em João, capítulo 3, versos de 17 a 18. Que Deus lhe conceda a graça de você compreender que é um pecador e que carece da graça de Deus, e que você não tem capacidade de esconder esses pecados. Então só há uma alternativa: confessá-los, crendo em Cristo, para que todos os nossos pecados, todos os pecados, melhor dizendo, sejam perdoados e sejam purificados de toda injustiça, todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste tua glória